Olá, irmãos, graças a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando aqui uma palavra do Senhor rapidamente. Eu estava vindo do serviço e eu sou uma pessoa que eu sou muito observador, eu observo muito as coisas e eu parei no sinal de trânsito assim, eu fiquei observando, eu olhei para uma academia e eu vi que a fila estava muito grande, a fila dava quase volta, né? E eu fiquei imaginando assim, gente, é tão difícil acordar de manhã cedo para orar. Isso era 6 horas da manhã, tá? E eu fiquei imaginando com Deus assim, eu falei, é tão difícil a gente acordar de manhã para orar, para buscar Deus, e essas pessoas elas se esforçaram para estar aqui, para quê? Para exercitarem os seus corpos físicos, né? Então quer dizer, é uma grande força da carne, né? Nós vemos isso. Pessoas espirituais vão entender o que eu estou falando. E eu falei, muitas das vezes eu tento acordar de madrugada às vezes e é muito difícil, mas essas pessoas estavam lá. Aí eu lembrei desse versículo aqui, ó, 1 Timóteo capítulo de número 4, verso 8, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de por vir, ou seja, a vida eterna. Então ele está dizendo que o exercício corporal, o exercício físico, para pouco se aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. O que é piedade? Eu fui procurar o significado dessa palavra. Piedade é devoção pelas coisas religiosas. Ou seja, amor pelas coisas de Deus. Exercitar o espírito, né? Então as pessoas, né? Nesse caso, essas pessoas, muitas delas ali não tiveram um novo nascimento ainda do espírito. Então elas estão na carne. E elas fazem de tudo para exercitarem os seus corpos físicos. Por quê? Porque elas querem ficar bonitas, elas querem ficar esbeltas, né, como eles dizem aí, elas querem ficar com os seus corpos definidos, querem ficar magras, querem manter a sua saúde ali em dia. Quero dizer, deixar bem claro que eu não sou contra fazer o exercício físico, mas eu sou contra a inversão de valores, aonde você pega, coloca o espiritual em segundo plano e o físico em primeiro plano. O que vai entrar no reino de Deus não é esse corpo físico corrompido. O que vai entrar no reino de Deus é um corpo glorificado. Por isso que Paulo diz que o exercício corporal para pouco se aproveita. Por quê? Porque isso aqui vai morrer, isso aqui vai para a terra, vai se deteriorar, vai acabar. Vai ser consumido pelos bichos, não é verdade? Pelas bactérias, enfim. Então, essas pessoas, algumas delas, não tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Estão somente na carne. Eu já fiz academia, meu irmão, minha irmã. Mas quando o Espírito Santo tocou na minha vida e falou, olha, você está invertendo os valores. Você está fazendo uma coisa que eu não estou me agradando. Por quê? Porque você está colocando o princípio da carne acima do princípio do Espírito. Como eu acabei de dizer, volto a repetir, eu não sou contra a pessoa fazer exercício físico, é bom para a saúde, o corpo físico, mas o espiritual ele tem que vir em primeiro lugar. Entendeu? Por quê? Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Por quê? Porque não vai ser o corpo físico corrompido que vai herdar o reino de Deus, né? Então, as pessoas acham que vão viver 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Não, não. O tempo aqui na Terra é passageiro, ele é curto. A Bíblia diz que os nossos dias aqui na Terra são como o vento, né? Que a nossa vida é como a neblina, que se dissipa, que se desvanece, né? Tá ali agora, mas daqui a pouco vem o sol e aquela neblina some. Assim é a nossa vida. É pouco tempo. Então, essas pessoas elas não tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus, estão agindo somente pela carne, né? E olha o que a Bíblia diz aqui. Olha que interessante, irmãos. Veja que interessante isso aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 6 até o número 8. Ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que aquele que quiser se fazer amigo do mundo, ele se constitui o quê? Inimigo de Deus. Olha o versículo 8, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É quando você dá toda a prioridade
para a carne, você alimenta a carne, torna-se a carne forte, não alimenta o espírito, não fortifica o seu espírito. Isso que a Bíblia está querendo dizer. Olha o que diz aqui em Gálatas 5,17, porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Lembra quando o apóstolo Paulo ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Por causa de quê? Por causa da carne. Porque o espírito ele pende para um lado, a carne pende para o outro. Aqui está dizendo, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, o espírito quer fazer algo e a carne quer fazer outra coisa. Então fica aquela luta. E eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, por exemplo, eu quero orar, mas a minha carne quer dormir. Ou seja, eu quero buscar a Deus, mas a minha carne quer estar lá na academia, né? Quer estar deixando o meu corpo bonito, lindo, maravilhoso, mas o meu espírito diz assim, não, você tem que exercitar a sua alma, você tem que exercitar o seu corpo espiritual, você tem que exercitá-lo para ele crescer, né? Paulo falou que a gente começa no leite, né? Então, tem que ser exercitado, nós temos que nos exercitar através da palavra, através da oração. Isso é exercício espiritual, irmão. Palavra de Deus, oração, ida aos cultos, né? Ouvir a palavra de Deus, jejum, tudo isso é exercício espiritual. Então, muitas das vezes, um se opõe ao outro. Por exemplo, o meu corpo quer que eu faça, o meu corpo físico quer que eu fique no exercício físico, porque eu quero ficar bonito, eu quero ficar magro, eu quero ficar isso, aquilo, outro, aquilo. Mas o meu espírito, ele quer o quê? Ele quer exercício espiritual. E o que vai restar de tudo vai ser o quê? Para a gente encerrar. O que vai restar de tudo é a vida eterna. A vida eterna nas mãos de Deus, nos céus. Então, que nós venhamos a refletir. Eu fiquei imaginando isso, eu fiquei olhando para aquela filha, eu falei, gente, já pensou se essas pessoas todas estivessem às 6 horas da manhã na porta de uma igreja para orar? Que bagunça que o mundo espiritual não ia fazer no mundo espiritual, uma bagunça assim, uma bagunça que eu digo que se juntasse aquele montão de pessoas ali para orar, o exercício da oração, né, por exemplo, para buscarem a Deus, nossa, esse mundo ia ser diferente. Jandira ia ser diferente, né? Mas não, estão ali buscando o exercício que Paulo diz que é de pouco proveito. Por quê? Agora você entende por que o fracasso, muitas das vezes, na vida das pessoas, por quê? Porque elas dão prioridade que para Deus aquilo não é prioridade. A prioridade, volto a repetir, exercício espiritual. Não que você não possa praticar o exercício físico, né? Mas a sua prioridade tem que ser o exercício espiritual, porque de tudo que vai sobrar, vai ser a nossa salvação eterna. Isso aqui vai perecer, né? Eu vou ficar velho, as rugas vão chegar, vou ficar com o cabelo branco, né? Tudo vai passar, a morte vai chegar. E aí? O que eu tenho preparado para Deus? Será que me exercitei? A Bíblia diz que a salvação da nossa alma é a coisa mais importante, né? A salvação da nossa alma é a coisa mais importante, porque é algo eterno. Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e compreendido que essa palavra não é uma palavra direcionada no sentido de falar, não faça exercícios físicos. Não, faça porque é bom para a saúde. Mas coloque o princípio do exercício espiritual acima do princípio do exercício físico. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus no nome de Jesus.